No princípio, antes que o tempo fosse contado pelos homens, existia uma harmonia perfeita que preenchia as vastidões do reino celestial. No centro dessa sinfonia de luz, destacava-se uma criatura de esplendor inigualável. Ele era Lúcifer, o selo da perfeição, a obra-prima definitiva moldada pelo Criador. Não havia nele qualquer mancha. Sua essência era uma tapeçaria tecida com a mais pura claridade. Seu corpo parecia adornado por pedras preciosas, o sárdio, o topázio, o diamante e o jaspe de brilho profundo. Cada movimento refletia um prisma de cores pelas mansões eternas, e sua voz era como a música mais sublime, pois nele foram preparados os instrumentos de louvor desde o dia glorioso em que fora criado. Lúcifer ocupava o posto de querubim ungido, uma distinção que o colocava acima dos outros seres. Se sua missão era de uma proximidade absoluta com a divindade. Ele era o guardião que cobria o trono de Deus. Como o portador da alva, ele caminhava onde poucos ousavam, servindo como o elo entre a adoração das hostes e a majestade do Altíssimo. Ele conhecia os segredos da luz, que sustentavam a paz universal. Habitar no Monte Santo era o seu privilégio diário, um lugar onde a santidade era densa como um fogo consumidor. Ele passava seus ciclos entre as pedras de fogo, sentindo o pulsar da vida e a glória infinita que emanava diretamente da face do Criador. No entanto, o mistério da iniquidade começou a germinar silenciosamente na alma daquele que era o mais brilhante. Como a perfeição pôde conceber a imperfeição, permanece um enigma. Tudo começou com um olhar voltado para si mesmo. Ao contemplar sua própria beleza nos espelhos de cristal, a Lúcifer começou a se perder na admiração de sua magnificência. A adoração que deveria pertencer ao trono começou a ser desviada para sua própria imagem. Ele olhava para sua luz e esquecia que ela era apenas um reflexo da fonte. A semente da inveja foi plantada quando percebeu que, apesar de toda a sua glória e poder, ele ainda era apenas uma criatura subordinada à vontade de outro. O primeiro segredo nasceu como um sussurro abafado em seu coração. Ele olhava para as estrelas de Deus e imaginava seu próprio trono estabelecido acima delas. Eu subirei ao céu, pensava ele, enquanto liderava os corais celestiais, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa ambição distorceu sua sabedoria, que agora se tornava uma ferramenta de manipulação. A inteligência de Lúcifer começou a ser empregada para encontrar falhas na hierarquia celestial. Ele passou a observar os outros anjos com um olhar calculista, preparando o terreno para uma narrativa falsa de liberdade que escondia sua sede de poder absoluto. A verdade absoluta começou a ser sombreada por suas dúvidas internas e questionamentos perigosos. Nos jardins do Éden celestial, Lúcifer começou a semear as gotas do descontentamento. Ele não agia com violência, mas com sofisticação. Usava sua posição para questionar a autoridade divina, sugerindo que os anjos mereciam autonomia. Sua corrupção foi um processo de erosão da lealdade. Enquanto a luz do Monte Santo brilhava, uma sombra se estendia do coração do portador da alva. Ele já não era o líder do louvor, era o arquiteto da traição. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo esta história. A tensão no reino celestial crescia, e o sussurro de rebeldia ecoava nos jardins, prometendo mudar a realidade. O orgulho de Lúcifer colidia com a santidade de Deus, e a harmonia se transformaria no primeiro conflito universal. O brilho das joias perdia o sentido diante da escuridão crescente, preparando o terreno sombrio para a grande guerra que marcaria sua destruição. A sabedoria corrompida buscava aliados, distorcendo a verdade para que o brilho da estrela da manhã
se tornasse o prelúdio de uma noite eterna e sombria que absolutamente ninguém no céu poderia sequer imaginar. Lúcifer não agia mais às claras, mas sim pelos corredores de luz do Monte Santo. Seu carisma era sua arma mais afiada. Ele se aproximava dos anjos com perguntas sutis que plantavam a semente da dúvida em corações que antes só conheciam a certeza da fé. Por que devemos apenas servir? Ele sussurrava, enquanto suas vestes de pedras preciosas cintilavam. Ele falava de uma nova ordem, onde a glória não seria um monopólio do trono, mas uma herança compartilhada por todos. A beleza de sua face, ainda radiante, conferia uma falsa legitimidade às suas palavras venenosas, convencendo muitos de que ele era o verdadeiro defensor da liberdade celestial. O conflito interno nas mansões celestiais tornou-se uma névoa pesada. Anjos que antes cantavam em perfeita uníssono, agora se olhavam com desconfiança. De um lado, permanecia a lealdade inabalável ao Criador. Do outro, a promessa sedutora de igualdade oferecida pelo rebelde. Lúcifer distorcia o conceito de adoração, transformando o serviço sagrado em servidão opressora aos olhos dos incautos. A ele convencia seus seguidores de que o Criador limitava o potencial de cada ser, enquanto ele os levaria a um novo patamar de existência, onde não haveria ordens, apenas vontades individuais soberanas. Foi nesse clima de tensão que Miguel, o arcanjo fiel, percebeu que o abismo entre seu irmão e a santidade estava se tornando intransponível. Ele buscou Lúcifer em um encontro privado. Miguel não falava com autoridade, mas com a dor de um irmão que vê o outro se perdendo. Ele implorou para que Lúcifer abandonasse aquela trilha de orgulho, lembrando-o das eras de comunhão e da paz indescritível que sentiam ao habitar o Monte Santo. Foi um diálogo tenso, onde o amor fraternal tentou romper a casca de arrogância que envolvia o querubim ungido. Ainda há misericórdia, advertiu Miguel com os olhos repletos de luz. Mas Lúcifer apenas riu, de um som que agora soava dissonante e destituído de qualquer rastro de alegria. Para ele, o conselho de Miguel era apenas uma prova de fraqueza e submissão. A máscara finalmente caiu diante de todo o reino. Em uma assembleia que fez as colunas do firmamento tremerem, Lúcifer proclamou sua intenção final. Ele não desejava mais apenas um lugar de destaque, ele desejava o lugar supremo. Subirei acima das mais altas nuvens, declarou ele, com uma voz que ecoou como um trovão sombrio, e estabelecerei meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Naquele exato instante, a traição foi consumada e a harmonia do céu foi rasgada. O céu viu-se diante da primeira declaração de guerra da eternidade. Lúcifer organizou suas legiões rebeldes, transformando anjos que foram feitos para a luz em soldados de uma causa sombria. Lá o caos se instalou onde antes reinava a perfeição absoluta. A batalha espiritual que se seguiu foi um espetáculo de forças cósmicas em choque. De um lado, Miguel e os anjos fiéis lutavam pela honra da glória divina. Do outro, Lúcifer e seus seguidores exalavam a primeira manifestação da escuridão no universo. O brilho das pedras de fogo foi obscurecido pela fumaça do conflito. A música das esferas foi substituída por um estrondo ensurdecedor de forças opostas que lutavam pelo destino da criação. A luz pura enfrentava pela primeira vez em toda a existência o vazio gélido da rebeldia absoluta. Enquanto o conflito ardia intensamente, o coração do Criador pulsava com uma tristeza que nenhuma criatura poderia compreender em sua totalidade. Não era raiva, mas o luto infinito de um pai que vê seu filho escolher o caminho da perdição por livre vontade. Deus via cada alma que era arrastada
pelo carisma distorcido de Lúcifer. A glória divina permanecia inabalável, mas a face do Criador refletia o peso de uma perda cósmica sem paralelos. O amor que dera origem à perfeição de Lúcifer agora testemunhava sua transformação em algo estranho à luz e à verdade. A maré da batalha começou a virar contra os rebeldes de forma decisiva e dolorosa. A luz da verdade revelada era insuportável para aqueles que abraçaram a mentira e a vaidade. Miguel, fortalecido pela justiça do Altíssimo, avançou contra as linhas de Lúcifer com uma força irresistível. O querubim rebelde percebeu, tarde demais, que sua ambição de usurpar o trono era apenas uma ilusão alimentada pelo ego. A derrota era iminente e a vergonha começava a queimar sua essência. Foi então que a voz do Criador ressoou por todo o cosmos em um decreto final e irrevogável. O instante exato da expulsão definitiva havia chegado, e o solo sagrado do céu não suportaria mais a presença daquele que se tornou o traidor, iniciando a queda física e espiritual rumo ao abismo. O decreto divino não foi meramente uma sentença proferida em palavras, mas uma força inexorável que expulsou a impureza da presença da santidade absoluta. Lúcifer sentiu o solo sagrado do Monte Santo desvanecer sob seus pés, sendo substituído por um abismo voraz que parecia clamar por sua essência rebelde. A queda foi uma descida violenta, um mergulho em direção a um vazio que ele nunca soube que existia nas vastidões da criação. Enquanto atravessava as esferas celestiais, o portador da alva experimentou a agonia excruciante da desconexão espiritual. Cada centímetro de distância do trono de Deus era uma perda vital, como se o oxigênio de sua alma estivesse sendo drenado. A luz que antes emanava de seus poros começou a falhar drasticamente, piscando como uma chama moribunda, fustigada por ventos gélidos de uma tempestade eterna que nascia de sua própria desolação. Durante essa trajetória descendente, uma metamorfose horrenda e dolorosa tomou conta de cada fibra de seu ser. A pele, que outrora brilhava com o reflexo puro da glória divina, tornou-se baça e cinzenta, endurecendo em escamas escuras que substituíam a suavidade da perfeição celestial. As pedras preciosas incrustadas em seu corpo, os rubis, topázios e as safiras, que simbolizavam sua autoridade e prestígio, perderam instantaneamente o brilho, transformando-se em pedaços de carvão e cinzas que queimavam sua carne como brasas vivas. Suas asas de querubim, outrora feitas de luz radiante e penas translúcidas, rasgaram-se com um som de tecido podre, assumindo uma aparência coriácea e fétida, desprovidas da graça que as mantinha em voo majestoso. O rosto que fora a representação da beleza suprema distorceu-se em uma máscara de horror e malícia, onde cada traço de harmonia foi obliterado pela dissonância do pecado e da vaidade ferida. Quando finalmente atingiu o fundo do abismo, o impacto foi um choque que reverberou por todo o seu ser, quebrando o que restava de sua antiga identidade. Lúcifer abriu os olhos em um lugar onde o silêncio era absoluto e a escuridão era uma presença densa, quase tátil. Pela primeira vez desde a sua criação, ele se encontrava em um ambiente totalmente desprovido da presença manifesta de Deus. Não havia o calor acolhedor da luz divina, nem o eco suave da harmonia do coro angélico. Restava apenas o gélido vazio de sua própria escolha egoísta. Ao olhar para suas mãos, agora deformadas e garras endurecidas, o ex-querubim percebeu com clareza a magnitude do que havia se tornado. Ele não era mais o líder do louvor ou o querubim ungido. Era agora um ser miserável, um monstro forjado na fornalha ardente de sua própria soberba e ambição desmedida. Dentro de seu coração corrompido, um conflito lancinante começou a se manifestar.
Por um breve e terrível instante, o remorso o atingiu como um relâmpago ao recordar o brilho da glória que deixara para trás. Ele recordou o som da voz do Criador, cheia de amor, e a paz indescritível que sentia ao caminhar pelas pedras de fogo do Monte Santo sob o olhar paternal de Deus. Contudo, esse vestígio de saudade foi rapidamente sufocado por uma onda avassaladora e tóxica de ódio. O orgulho que o fizera cair agora se transformava em um veneno persistente que corria por sua essência, impedindo-o de sequer considerar o arrependimento. A amargura tornou-se seu novo combustível, e a vingança contra tudo o que era sagrado passou a ser seu único propósito. Ele não podia mais ser como o Altíssimo em glória, então jurou ser o seu oposto absoluto em destruição e sombras. De estrela radiante da manhã, a príncipe das trevas, Lúcifer contemplou as legiões de anjos caídos que o cercavam na profundeza do abismo. Eles também haviam sido transformados, refletindo a mesma corrupção que ele semeara nos corredores do céu. O reino de sombras estava estabelecido, mas não era um trono de majestade, e sim uma prisão de isolamento total da face divina. Ele percebeu, tarde demais, que a liberdade que prometera aos seus seguidores era, na verdade, a mais pesada e cruel das correntes. A soberba o conduzira a um lugar onde ele era o senhor de coisa alguma, cercado por seres que agora o temiam ou o desprezavam em um ciclo eterno de tormento e frustração, longe de qualquer resquício de beleza ou verdade. A condenação era absoluta, selada pela própria vontade do rebelde em se afastar da fonte de toda a vida. O isolamento da luz era a punição natural para quem escolhera as trevas do próprio ego acima da comunhão com o Criador. A lição moral da maior queda da história ecoaria por toda a eternidade, através das eras. O orgulho não é apenas o precursor da derrota, mas a própria substância da perdição espiritual. Na conclusão dessa tragédia cósmica, o ser que um dia fora o mais respeitado e amado de todo o firmamento, agora rastejava na poeira da sua própria rebeldia. Em um último gesto de melancolia amarga, ele ergueu os olhos para cima, através das densas camadas de escuridão do abismo, sabendo que, embora pudesse vislumbrar o reflexo distante da luz celestial, nunca mais poderia cruzar o limiar para voltar para casa. O portão estava fechado para sempre, e a estrela que caiu jamais voltaria a brilhar com a pureza e a inocência do amanhecer da criação.